Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos. Atos é um livro missionário, um livro apostólico também. Atos capítulo 13. É um texto já em uma história muito conhecida, mas que eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã através desse texto. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Aqui fala de um momento em que uma igreja, em uma cidade específica, Antioquia da Síria, entendeu o chamado de Deus na vida de dois profetas, na vida de dois doutores, como nós lemos aqui. Mas não simplesmente entendeu. Essa igreja entendeu o chamado deles e agiu. E não era simplesmente o chamado de Paulo e Barnabé, era o chamado para a igreja de Antioquia. Essa era uma cidade, essa igreja estava em uma cidade cosmopolita. Como Paulo já falou aqui, um lugar cosmopolita é um lugar onde você recebe pessoas de todo o mundo, de todas as partes. Estava situada a 26 quilômetros mais ou menos do mar Mediterrâneo e a 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. Essa cidade foi fundada por Seleuco I, em homenagem ao seu pai Antíoco, por isso o nome Antioquia. E Seleuco, ele fundou 16 cidades com esse nome de Antioquia, só que variava na segunda palavra. Essa, por exemplo, é Antioquia da Síria, tinha Antioquia da Pisídia e outras Antioquias. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre Antioquia da Síria. E estava essa cidade em uma posição geográfica ideal, em uma posição geográfica estratégica. Eu quero que você preste atenção em cada detalhe, porque os detalhes ministram o nosso coração. Cidade estratégica. Será que Rio Largo é uma cidade estratégica? Chegou a ser uma cidade próspera, chegou a ser uma cidade muito populosa, atingindo o número de 500 mil habitantes, e tinha uma vitalidade comercial tremenda. Por quê? Porque estava localizada próxima, junto ao rio Orontes, um rio muito conhecido, onde havia um porto, e com esse porto muita gente transitava, como já disse, vinha pessoas de todos os lugares do mundo para fazer comércio ali. Outro ponto importante é porque essa cidade estava numa encruzilhada de uma rota estratégica, onde ligava várias partes do mundo da época. O mundo da época era Europa, norte da África e boa parte da Ásia. Então, todo mundo daquela região que formava o Império Romano passava por essa cidade. Todo mundo que necessitava viajar, fazer negócio, comércio, tudo que era muito importante tinha que passar por cidades estratégicas, e Antioquia era uma delas. Chegou a atingir o terceiro posto em importância no Império Romano. O primeiro posto era para Roma, depois para Alexandria e depois vinha Antioquia da Síria. Eles tinham o costume de adorar a Dáfne, e tinha um grande templo para essa deusa, e também havia um templo de Apolo ali. Então era uma cidade assim, onde havia muitos cultos com orgias, o paganismo ali predominava naquela cidade. Mas Antioquia da Síria não foi conhecida só pelo seu paganismo. Foi também uma proeminente cidade na história do cristianismo, ou seja, uma cidade muito importante na história do cristianismo. E interessante que muitos judeus habitavam ali. Vocês sabem que os judeus, em um momento, se dispersaram, né? Na dispersão, lá no Antigo Testamento, quando Judá e Israel foram conquistadas, mas também depois da morte de Estevão.
Ali no comecinho de Atos nós vemos que Estevão foi morto, foi apedrejado, e a partir dali os cristãos começaram a se dispersar pelos 4 cantos do mundo. Por quê? Não dava para ficar em Jerusalém, que a perseguição era grande. Veja, até na dificuldade o nome de Deus é glorificado. Por quê? Porque esses que saíram de Jerusalém, saíram cheios de Deus, cheios da presença de Deus, e saíram proclamando a palavra de Deus. Alguns deles a princípio falavam a palavra só para os judeus, mas depois essa palavra começou a pregada para os gentios. E Antioquia foi a primeira cidade gentia a receber o evangelho. Até aí só Pedro teve aquela experiência com Cornélio, quando Deus diz para ele que nada, o que Deus faz puro é puro, o que Deus purificou está puro. Ou seja, que ele poderia pregar o evangelho também a pessoas não judias, perdão, que não fosse de Judá ou de Israel. Pronto. Às vezes a gente confunde porque tem palavras muito parecidas em espanhol, e como a gente lá só prega em espanhol, às vezes dá um... Mas até ali eles só estavam pregando para os judeus. E quando chega em Antioquia, depois da dispersão, alguns de Cirene e alguns de Chipre alcançam essa cidade e começam a proclamar a palavra aos gentios. E essa notícia chega aos ouvidos dos apóstolos. E os apóstolos de Jerusalém ficam maravilhados, porque até então o evangelho sendo pregado para os gentios, porque até então só estava sendo pregado para os judeus. Paulo também teve, além de Pedro, Paulo também teve a experiência quando Deus disse para ele que ele iria levar o evangelho aos gentios. Mas fora Pedro e Paulo, ninguém mais. Todo mundo achava que o evangelho era para os judeus, porque os judeus nesse aspecto eram muito individualistas. Só que a visão de Deus alcançava um plano maior, um plano muito mais amplo. Alcançava a mim e alcançava você, porque eu não sou judia, você tampouco é judeu. Se não fosse Deus, se fosse só pelos judeus, nós já estávamos fora do plano da salvação. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou a Jesus não só pelos judeus, pelo mundo inteiro. Jesus morreu por toda a humanidade. E aí, nós observamos que a igreja de Antioquia recebe o evangelho. Nós vamos falar hoje da igreja de Antioquia recebendo o evangelho. Esse era um dos primeiros aspectos, que foi justo quando chegaram os de Chipre e os de Cirene, depois da dispersão de Estevão. E anunciaram o evangelho aos gregos. Olha, não eram judeus, mas os gregos receberam o evangelho e ficaram cheios de Deus, ficaram maravilhados. E a igreja de Jerusalém não entendeu muito bem. Não entendeu muito bem. Era algo novo, era algo surpreendente. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 11, versículo 19. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Como eu disse para vocês, a princípio a palavra foi anunciada nos 4 cantos, mas só aos judeus. Mas chegou um momento que Deus disse, não é só para os judeus. Os gentios também têm direito. E foi quando Antioquia começa a receber as pessoas que eram gregas, que eram de outras nações, recebiam a palavra. Ou seja, Antioquia primeiro recebe o evangelho, mas Antioquia não fica retendo o evangelho simplesmente. Antioquia recebe missionários. Olha que interessante. Primeiro recebe o evangelho. Esses de Cirene, de Chipre, já eram missionários. Não recebiam o nome de missionários, mas já eram missionários. Mas quando os apóstolos lá de Jerusalém souberam que Antioquia recebia o evangelho, o que foi que fizeram? Vamos enviar alguém para averiguar a situação. Para verificar a situação. Vamos enviar alguém capacitado para ver o que está acontecendo. Que história é essa? O evangelho para os gregos? E enviaram a Barnabé. E Barnabé vai a Antioquia não com o nome de missionário, ainda que a função já era missionária. Barnabé chega a Antioquia e vê a graça de Deus no meio daquelas pessoas e fica maravilhado. E começa a exortar, a animar aquele povo a seguir o Senhor Jesus, a continuar nos caminhos do Senhor.
Alguns estudiosos dizem que Barnabé foi enviado a Antioquia para observar, para verificar o que estava acontecendo. Outros dizem que ele foi enviado para estabelecer a igreja ali, a igreja cristã ali. Mas independente do que ele foi fazer de fato, nós sabemos que ele foi enviado pelos apóstolos e pela igreja de Jerusalém. E quando chegou ali, ele amou aquelas pessoas de uma maneira que decidiu continuar o trabalho ali. Mas ele não trabalhou só, porque Barnabé sabia que tinha um chamado de Deus, mas ele não era individualista, ele não era egoísta. Ele não pensava que ele simplesmente tinha que exercer uma função, ou ele simplesmente tinha que fazer o trabalho. Ele foi a Tarso e foi buscar a Paulo, que era Saulo na época. Foi buscar a Saulo para trabalhar com ele em Antioquia. Saulo estava ali, quem sabe esquecido. Os apóstolos não confiaram muito nele no começo, não entenderam o chamado. Muitos tinham medo do apóstolo Paulo porque ele perseguia os cristãos antes de sua conversão. Alguém que estava lá rejeitado, mas não estava parado, não estava detido. Paulo estava em Tarso anunciando o evangelho também. E Barnabé sabia do chamado de Deus na vida do Paulo. Sabia que Paulo tinha sido chamado para anunciar o evangelho aos gentios. O que eu estou falando para vocês aqui é tudo recompilação bíblica, vale? Certo? É que não dá tempo ler todos os textos bíblicos, nós vamos ler apenas alguns. Mas o que eu estou falando aqui é relato bíblico. E Barnabé sabia que Paulo tinha esse chamado para os gentios e foi a Tarso e trouxe a Paulo para trabalhar em equipe com ele, trabalhar lado a lado com ele. E os dois permaneceram em Antioquia 1 ano, pregando o evangelho e ensinando a palavra de Deus. Olha só, então Antioquia recebe o evangelho, depois Antioquia recebe missionários, Paulo e Barnabé, que ficam 1 ano trabalhando ali. E nesse período a igreja cresceu de uma maneira que chegou a ter, nós lemos no capítulo 13, versículo 1. Vamos ler outra vez? Capítulo 13, versículo 1 de Atos. Na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas e doutores. Qual é a igreja com 1 ano que já tem profeta e doutor? Aqui diz Barnabé, no finalzinho diz Saulo. Mas também estava Simeão, estava Manaém, também estava Lúcio. E a Bíblia diz aqui que nessa igreja tinha pelo menos 5 profetas e doutores, né? Sem falar os que não citam aqui se havia algum mais. Se havia profetas e doutores, eu creio que havia evangelistas também, né? Pessoas com um ministério de intercessão, pessoas com ministério na adoração, pessoas com o ministério da palavra, que Paulo também tinha o ministério da palavra. Mas era uma igreja de 1 ano de vida, mas uma igreja frutífera. Você pode olhar para a sua vida e dizer, eu tenho 1 ano no evangelho, quem sou eu? O que eu posso fazer para Deus? Você pode fazer muito para Deus, porque olha só, essa igreja que tinha apenas 1 ano de vida, já estava profetizando, já estava ensinando a palavra, já estava proclamando o evangelho e mais, já estava enviando missionários, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma igreja nova na fé, mas uma igreja frutífera. Você pode dizer, quantos anos tem a igreja de Rio Largo? Ou olhar para as circunstâncias dessa igreja aqui e dizer, mas quem somos nós? O que podemos fazer nós podemos fazer? Vocês podem muito, porque não serão vocês, é Deus através da igreja de Rio Largo, é Deus através dos pastores, dos obreiros, dos irmãos dessa igreja, porque não é pela força do seu braço, é pela força do Espírito, é no poder do Espírito de Deus. Essa igreja, uma igreja tão nova na fé, mas uma igreja que tinha líderes experientes, como Barnabé, que já era obreiro em Jerusalém, como Paulo, que já tinha um chamado tremendo da parte do Senhor, um apóstolo. Era uma igreja frutífera, uma igreja com pessoas maduras, capacitando os novos para continuar o projeto e o chamado de Deus para aquela cidade, para a glória de Deus. Não só para aquela cidade, mas para os 4 cantos da terra. Então, essa igreja tinha profetas, tinha doutores. Barnabé era profeta, era doutor também, e Paulo.
Barnabé já era acostumado a lidar com os gregos. Olha a importância da capacitação missionária. Quando eu falo missionário, eu não estou falando só desses, como nós, que vamos a outros países. Desses que atravessam fronteiras. Sejam fronteiras nacionais ou internacionais. Seja sair de um estado para outro, de um país para outro. Eu estou falando do missionário que exerce o chamado primeiro na sua casa. Porque você começa fazendo missões no seu lar. Não queira ser missionário em outro país se você não é um missionário dentro da sua casa. Se você não é um missionário dentro da sua parentela, na sua vizinhança e na sua cidade. Eu conheço pessoas que dizem, eu tenho um chamado, eu quero ir para outras nações, mas que está na sua igreja de braços cruzados. Deus não chama desocupado. Eu digo por experiência própria. Deus chama pessoas que estão ocupadas na obra. Pessoas responsáveis, porque o desocupado ele não é responsável. Você pode estar de braços cruzados na igreja por uma circunstância. Isso é um momento. Mas você não pode viver de braços cruzados na igreja. Até na luta e na dificuldade, até na tribulação, nós temos que estar trabalhando para Deus. Tem pessoas que dizem, eu vou servir a Deus quando meu marido se converter. Eu vou servir a Deus quando meu filho se converter. Então quando eu conseguir um emprego. Eu conheço pessoas que fizeram voto a Deus e que disseram, Senhor, quando eu conseguir emprego, eu vou me doar completamente na tua obra. A pessoa conseguiu um emprego e se desviou. Olha só, porque esperou. Você espera primeiro a bênção para depois trabalhar para Deus. Quando você foi o primeiro abençoado, escolhido por Deus quando não éramos dignos de salvação. E Deus nos amou primeiro, Jesus nos amou primeiro e nos escolheu e entregou a vida quando nós ainda éramos pecadores ou quando nós ainda nem existíamos. E muitas vezes nós estamos esperando bênção para poder trabalhar na obra de Deus. Você é um missionário. O missionário, eu repito, não é só aquele que vai a outro país. O missionário é aquele que prega o evangelho dentro da sua casa. Você faz missões urbanas ou missões familiares, mas é uma missão, é um chamado de Deus para a sua vida. E quem sabe se é a vontade do Senhor, um dia você pode atravessar fronteiras. Mas se você não for fiel no pouco, Deus jamais te colocará sobre o muito. Isso é a palavra de Deus que nos assegura e que nos adverte. A Bíblia diz que Barnabé era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem cheio de fé. A Bíblia diz que ele era profeta, que ele era doutor. Olha a importância de qualidades, tanto no caráter como no ministério. A importância de você ser uma pessoa voltada para o coração de Deus. Porque se eu sou um mau caráter e Deus me chama, é seguro que Deus vai trabalhar primeiro no meu caráter se eu deixar. Se eu quiser obedecer o chamado, se eu quiser fazer a obra de Deus. Nós temos o exemplo de um homem, Barnabé, que era um homem de bem, um homem de caráter. Um homem cheio do Espírito Santo, qualidades espirituais. Você pode dizer, Deus, eu não tenho dom nenhum. Mas se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, com pouco tempo Deus vai abrir os seus olhos para ver os dons que Deus lhe deu. Porque ninguém na casa de Deus é sem dom. Deus chama e capacita. Deus chama e dá dons aos homens, para a glória de Deus. Eu já falei que a reação de Barnabé, ao chegar naquele lugar, foi de estar maravilhado, quando viu a graça de Deus no meio dos gentios. Algo que era contrário para os judeus. Mas ele animou os irmãos a seguir na presença de Deus. Ele foi a Tarso, mais qualidades, não era individualista, era um homem que trabalhava em equipe. Foi a Tarso, buscou a Paulo e deixou Paulo trabalhando ali com ele. E com certeza Barnabé influenciou de maneira extraordinária a vida de Paulo. No discipulado, os dois trabalhando juntos ali, um aprendendo com o outro. Ninguém é nada por si só. Primeiro, se nós somos alguma coisa, primeiro porque Deus permitiu, Deus nos capacitou. Depois, porque Deus colocou ao seu lado e ao meu lado pessoas para que aprendamos com elas. Para que o ministério e a vida delas possam somar conosco. E a nossa vida e o nosso ministério possa somar com o nosso próximo também. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado agora e dizer, não seja egoísta. Diga para ela, compartilhe
dons que Deus tem lhe dado com o seu próximo. Agora você vai dizer mais uma coisa. Não queira ser o melhor. Queira somar na obra de Deus. Deus não te chamou para ser o melhor. Deus te chamou para ser excelente, isso sim. Você procura fazer o melhor para Deus. O que eu quero dizer é que você não vai buscar ser o melhor. Eu estou aqui na companhia de dança, eu tenho que ser a melhor bailarina. Não. Eu estou aqui no ministério de louvor, eu tenho que ser o melhor que toca, o melhor que canta. Ou eu prego a palavra, eu tenho que ser o melhor que prega. Ou na intercessão, eu tenho que orar toda a intercessão, porque eu sou a intercessora da igreja ou intercessor da igreja. Você tem que buscar sim, orar sempre, orar com excelência e fazer as coisas com excelência, porque é para Deus. Aprender, especializar, se especializar, fazer curso, aperfeiçoar o que, para você praticar com excelência o que Deus lhe deu. Mas não para querer ser melhor que o seu irmão. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que você deve nós devemos olhar para o irmão e considerá-lo superior a nós mesmos. Isso fala de chamado, isso fala de ministério. Primeiro a igreja recebe o evangelho. A igreja de Antioquia da Síria. Depois é uma igreja que recebe missionários. Mas Antioquia é uma igreja que também envia missionários. E é justo o texto que nós lemos. Nós lemos o texto que diz que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, entre eles Paulo e Barnabé. E aqui nós lemos Saulo, porque nesse contexto ainda era chamado de Saulo. Mas também nós lemos que enquanto esses homens oravam e jejuavam, o Espírito de Deus falou a cada um deles: separai-me a Paulo e a Barnabé, a Saulo e a Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Esse é um versículo muito profundo. Separai-me a Saulo e a Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Você pode se colocar no lugar de Paulo e Barnabé e dizer: Senhor, para que obra o Senhor me chamou? Nós estamos aqui num culto missionário, mas eu não posso dizer que todo mundo aqui foi chamado para ser missionário extra fronteiras, não? Além fronteiras. Todo mundo foi chamado para ser missionário sim, na sua casa, na sua cidade. Mas eu estou falando agora especificamente do seu chamado ministerial. Alguns já sabem, ou a maioria já sabe. Deus me chamou para orar, para clamar, para jejuar, para ser coluna na igreja de Deus. É um exemplo. Então qual é o meu papel? Orar, jejuar, ser coluna. Apoiar os pastores, apoiar a igreja, apoiar os obreiros desse lugar, ser luz, ser atalaia nessa cidade. Quanta coisa para um intercessor, para um que foi chamado para orar, né? Que às vezes a gente tem um ministério da intercessão e pensa que é pouca coisa. Não, é muita coisa. Você pode estar aí com dúvida: Senhor, eu não sei, será que o Senhor me chamou mesmo para isso? Ou as circunstâncias podem estar sufocando o seu chamado. Mas da mesma maneira que Deus disse: separai-me a Saulo e a Barnabé, Deus está dizendo para você hoje: separai-me, né? A Maria, a Antônio, a Fernando, a Paulo, a cada um de vocês. Deus te chama pelo teu nome. E Deus diz: separai-me a fulano, a Beltrano, para a obra tal. E o Espírito Santo é poderoso para ministrar o seu coração nessa hora, para que você tenha convicção do seu chamado em Deus. Isso não quer dizer que você só vai fazer aquilo. Se você foi chamado para intercessor, não quer dizer que você só vai orar, 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 e você não pode ajudar a limpar a igreja. Porque limpar a igreja é um dos chamados mais nobres que existe para um cristão. É o privilégio de limpar a casa de Deus, de preparar o lugar para o seu irmão amado que vai chegar para receber a presença de Deus, para adorar, para ser ministrado. É preparar o ambiente. Não é só o ministério de louvor e o ministério de dança que prepara o ambiente. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando o seu coração. Separai-me. E aí você pode dizer o seu nome aí no seu coração: para a obra tal.
Separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Essa igreja, a igreja de Rio Largo, é uma igreja que reconhece o chamado. Porque a igreja de Antioquia reconheceu o chamado na vida desses dois grandes homens. E se essa igreja tivesse retido a Paulo e a Barnabé, o que seria da história do cristianismo? O que seria de nós, igreja, hoje? Dois homens que mudaram a história da igreja no mundo. E a história do mundo. Porque se vocês forem estudar história, estudarem também a história das religiões, vocês vão entender que o cristianismo mudou a história do mundo. Na Europa, especialmente o protestantismo, não? Em português, Moisés? Eu vou perguntar ao Paulo, Moisés, porque e como o Paulo escuta sempre essa palavra protestantismo, a gente confunde às vezes. O protestantismo na Europa levou clínicas médicas, levou escolas quando o analfabetismo ali predominava, no século XVI. Levou muitas instituições que não existiam na Europa, para o bem, para o crescimento, e também em outras partes do mundo. Se a igreja de Antioquia tivesse retido esses dois homens, o que seria de nós hoje, igreja do Senhor? O que seria do mundo hoje? Então a igreja de Rio Largo não pode reter a ninguém. Por exemplo, se levanta, eu não sei se alguém já levantou e compartilhou com os pastores, olha, eu tenho um chamado específico para a área tal. É claro que os pastores também têm que orar e ter uma confirmação de Deus. Mas eu sei que os pastores são sensíveis. E quando alguém se levanta e ele diz, vai orar, e ora. Quando falamos com o apóstolo acerca de sair para missões, sobre sair para a Espanha, falamos com ele no ano de 2008. E ele disse, Deus falou com vocês, Deus nos chamou em 2007, falamos com ele em 2008, depois de um período de oração. Ele disse, Deus falou com vocês, agora eu vou orar para Deus falar comigo. É muito bom quando Deus fala, tanto para o líder como para a pessoa. Mas se o líder fecha o coração, Deus não vai falar com o líder. Mas eu creio que os pastores de vocês são pastores de coração aberto. E que os líderes em equipes específicas aqui são líderes de coração aberto. E quando Deus falar, você vai obedecer e vai dizer, eu vou buscar uma confirmação de Deus, mas você vai buscar de verdade. Porque não podemos reter o chamado na vida de ninguém. Assim como os líderes não podem reter, você como chamado não pode ser omisso, não pode se esconder. Você pode dizer, a igreja de Rio Largo é uma igreja escassa de obreiros. Ou eu não vejo muitos obreiros capacitados aqui. Irmãos, vamos pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Porque igreja descapacitada, nós podemos ver muitas vezes igreja na Europa. Ou em outros países. Por quê? Porque são igrejas pequenas. Eu e Paulo fomos em igrejas onde só tinha 4 membros, 5 membros. Em um ano eu fui pregar na igreja, haviam 4 membros. No verão do outro ano, Paulo foi pregar na mesma igreja, eu fui com ele, só tinha 5 membros, não havia crescido praticamente nada aquela igreja. E essa igreja não tinha pastores. Porque em Espanha a necessidade de obreiros é imensa. Se você olha para a igreja brasileira e pensa que aqui há escassez de obreiro, então multiplique isso por 1000 vezes. É a Espanha. Nós saímos da igreja de Fonte Palmeira e ainda não tem um pastor definitivo. Assumi um casal que nós mostramos aqui, um casal de americanos, até setembro, enquanto o pastor presidente consegue obreiros, pastores, para estabelecer na igreja de Fonte Palmeira. Se fosse pela necessidade, nós não tínhamos saído da igreja de Fonte Palmeira. Como Paulo disse, você não tem que estar no lugar pela necessidade. Nós ficamos ali, cumprimos o nosso papel ali 2 anos, mas Deus nos chama a outro lugar. A necessidade é grande naquele povoado, mas Deus nos chama a Málaga e por isso temos que sair. Deus chamou a Saulo e a Barnabé, mas Deus chama você aí onde você está sentado no seu banco também. E Deus te chama hoje. Ou já te chamou em algum momento específico e hoje está confirmando esse chamado. Hoje está confirmando esse ministério na sua vida, para a glória de Deus. A igreja reconheceu o chamado e enviou. Mas olha como foi o processo. Primeiro, a igreja estava jejuando e orando, quando o Espírito Santo fala. Depois, o Espírito Santo falou e a igreja reconheceu o chamado desses 2 grandes homens, Paulo e Barnabé. Obedeceu a voz do Espírito à igreja. E depois enviou.
Olha lá, olha só, 4 passos. Jejuando, orando. Depois do jejum e da oração, que sempre Deus fala nesse processo, a gente vai obedecer a voz do Espírito, reconhecendo o chamado. E depois, quando eles reconhecem o chamado, é no momento que eles impõem as mãos sobre os 2 obreiros. E aí envia. Uma igreja de 1 ano poderia dizer assim: mas Paulo e Barnabé só estão aqui há 1 ano. Por que nós temos que enviá-los agora? Por que não esperar mais 2 anos? Paulo e Barnabé já haviam sido capacitados pelo Senhor. Tanto é que eles estavam ensinando e pregando o evangelho ali em Antioquia. Tudo bem que o missionário sai e continua sendo capacitado. Tudo bem que o obreiro na igreja, ele assume a responsabilidade e o processo de capacitação continua. Nós não temos que estar esperando. Eu não sei porque, pastor, mas eu estou falando isso aqui, que eu não falei isso em outras igrejas. Eu estou pregando a mesma mensagem em quase todas as congregações, que Deus colocou isso no meu coração. Mas agora eu fui para um lado um pouquinho mais em relação ao reconhecer o chamado e assumir o chamado. Mas o obreiro, ele assume a responsabilidade no momento que Deus manda assumir, com a bênção dos líderes, com a bênção dos pastores, e segue o processo de capacitação. Eu e o Paulo, a gente começou a trabalhar no ministério, mesmo antes de nos casarmos, há mais de 21 anos. Em setembro a gente completa 21 anos de casado. Mas a gente já trabalhava na obra do Senhor. Mas desde ali até hoje, Deus continua nos capacitando. E o processo de capacitação não é fácil. Como ele disse, muitas vezes deu vontade de largar o arado e fugir, como cantou o pastor Márcio aqui. Largar o arado e fugir. Quantas vezes a gente levantou angustiado pela madrugada ali na Espanha. Senhor, vem aqui. Se não for o Senhor, Deus, o que nós vamos fazer? Porque ali é um país onde a tristeza, a angústia, a depressão alcança muitas pessoas, levando até o suicídio. O índice de suicídio é muito grande, muito alto. E nós, como pastores, como líderes, como cobertura ali, muitas vezes fomos também contra-atacados por esses espíritos. Não chegamos à depressão, não chegamos a pensamentos mais fortes, mas houve momentos que sentíamos uma angústia no coração. Já quando levantávamos pela manhã, de manhãzinha cedinho, Senhor, vem aqui, se não for o Senhor, eu não consigo levantar dessa cama. Contra-ataques. Mas nós sentíamos que a igreja Betel estava aqui no Brasil, clamando e orando por nós. Nós sentíamos que haviam intercessores na brecha. Por isso a importância, você foi chamado como intercessor, como apoio, em missões e em várias outras áreas. Olha a importância do Ministério Betel em missões. Por isso que eu digo, vocês estavam lá também conosco. Vocês estão lá conosco também, obedecendo a um chamado específico também. E o último ponto já, para que terminemos. Nós falamos que primeiro a igreja de Antioquia recebeu o evangelho, depois recebeu missionários, em terceiro lugar enviou missionários, e agora em quarto lugar, a igreja de Antioquia era uma base de apoio ou de suporte missionário, que é o que vocês estão fazendo. Nós estamos em Espanha, mas nós podemos, como eu já disse, sentir o apoio do Ministério Betel. Seja o Ministério Betel sede ou como cada uma das congregações, como é aqui com Rio Largo. Vocês estão apoiando, vocês estão sustentando, porque muitos dizem, isso é uma realidade, que a igreja é a corda que sustenta o missionário no campo. Seja em oração, seja em algum tipo de apoio através dos meios de comunicação, seja financeiramente. Porque se a igreja não estivesse aqui na brecha, nós não poderíamos estar ali. Eu já vi casos de igrejas, nós conhecemos muitos missionários lá, que vêm de vários outros países, e eles dizem, olha, tantos anos depois que eu estava na minha igreja, a minha igreja não pôde mais me apoiar como missionário. Mas Deus levantou uma outra igreja que continuou o trabalho e continuou sustentando a corda. O missionário só no campo, ele não sobrevive. Nós conhecemos histórias de missionários que ali foi o casal ou a família para trabalhar e chegou no campo, o casal se separou. O índice de divórcio é muito alto também na Espanha. A cada 5 casamentos, 3 se divorciam. 3 casais se divorciam. Mais de 50%. Nós conhecemos missionários que foram para ali, histórias de missionários que foram para ali e no meio do chamado desistiram. Continuam ali trabalhando apenas circularmente, mas já não exercem ministério no país.
Por quê? Porque foram golpeados pelas circunstâncias, golpeados pelo contexto. A igreja Betel, uma igreja que dá suporte missionário. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia quando foram enviados, como lemos aqui no capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles saíram para, aqui é conhecida a primeira viagem missionária de Paulo. Saíram de Antioquia, mas depois da primeira viagem, retornaram a Antioquia, base de apoio. Depois de algum tempo, saíram outra vez. Barnabé foi para Chipre com João Marcos. E Paulo foi com Silas para a sua segunda viagem missionária. E Paulo, com seus discípulos, vai, mas retorna da segunda viagem. E nesse processo, ele vai e vem, tanto ele como outros missionários ali. Por quê? Porque Antioquia era a base de apoio, de suporte para esses apóstolos. Sustentação, suporte. O que a gente tem aqui de suporte? Pronto, vamos lembrar, vamos usar esse exemplo aqui, né? Como é que chama esse suporte de violão? Tem um nome específico? Um suporte para violão. Esse violão estaria de pé aqui se não fosse o suporte? Não. Quando ele está nas mãos do músico, o suporte é o músico. Mas quando ele está aqui, sem uso, sem nenhum momento ninguém está usando, precisa de um suporte. O teclado, para ser usado, precisa de um suporte. Vamos usar o exemplo do teclado, que para ser usado precisa desse suporte. Ninguém vai usar o teclado o tempo todo em cima de uma mesa. Só se você não tem condição financeira para comprar um suporte. Ou em cima do púlpito, ou em cima de uma cama, né? Que às vezes em casa, se você tem um em casa, você pode usar a cama como suporte. Mas não é o ideal. Mas esse teclado sem um suporte, para ser usado é complicado. Para exercer a sua função é complicado. Nada que necessita de suporte pode subsistir sem um suporte. Ainda que você improvise, mas necessita um suporte. Assim é o missionário no campo. Esses missionários que saíram, tanto Paulo como Barnabé, estiveram nesses lugares de missões, nesses campos, estiveram pregando o evangelho, curando enfermos, operando milagres e maravilhas, levantando igrejas, levantando obreiros, estavam ensinando a palavra de Deus, levando o evangelho aos pobres de espírito. Mas muitas vezes a fama nós damos só a Paulo ou a Barnabé, que damos menos fama a Barnabé. Só que Barnabé teve um papel imprescindível no chamado de Paulo. E nos esquecemos da igreja de Antioquia, da igreja que foi suporte para esses missionários. Eles foram, mas ficou uma igreja na brecha, uma igreja abençoando. Não podemos nos esquecer do chamado da igreja de Antioquia. Havia ali homens e mulheres comprometidos em sustentar aquela obra. Através de oração, através de finanças, através de qualquer outro tipo de apoio. Mas havia uma igreja na brecha. Você pode pensar, eu sou igreja Betel, eu sou apoio, eu sou suporte. Assim como você é apoio e é suporte missionário, você é apoio e é suporte para várias áreas dentro dessa igreja. Apoio para os pastores, apoio para os da dança, apoio para os outros obreiros, apoio e suporte para Rio Largo. Muitas vezes nós pensamos só, na igreja, não. Mas os campos estão brancos. E quando eu falo de campos brancos, eu não estou falando só de um domingo, no evangelismo, ou no sábado, em uma praça e fazer um evento. Eu estou falando ali no seu trabalho, você ser suporte. Como homem e mulher de Deus, dando exemplo, fazendo a diferença naquele lugar, amando, cuidando das pessoas. E às vezes não é necessário nem você abrir a boca, porque o seu testemunho está falando muito alto. E quando você abrir a boca para pregar o evangelho, as pessoas vão se render. Por quê? Porque você é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa que demonstra a graça e unção de Deus até no seu andar. E as pessoas percebem isso. Igreja de Rio Largo, você foi chamada para ser suporte. Você foi chamada para ser apoio. Mas não apenas missionário. Você foi chamado para ser suporte à cidade de Rio Largo, ao estado de Alagoas e ao mundo.
Não pense pequeno. Não veja as coisas impossíveis. Para Deus não há nada impossível. Eu amo esses textos que dizem: com Deus faremos proezas. Com meu Deus eu salto muralhas. Não é com a força do meu braço, mas em Deus sim eu posso fazer. Nós concluímos aqui dizendo que a igreja de Antioquia não reteve a bênção. Não foi uma igreja que simplesmente recebeu o evangelho e ficou para ela. Foi uma igreja que recebeu a bênção, mas transmitiu para outros. Paulo alcançou o mundo da época dele, que, como eu já falei, Europa, uma parte da Ásia, norte da África. Eles não conheciam as Américas naquela época, não conheciam a Índia. E por isso, como não era um mundo conhecido, não podia ser alcançado. Mas o mundo daquele contexto foi alcançado através do apóstolo Paulo. E olha só, o apóstolo Paulo não foi sozinho. O apóstolo Paulo foi com um suporte. Você pode ganhar hoje uma pessoa para Jesus e essa pessoa lá na frente ganhar Rio Largo inteiro para o Senhor. E em Rio Largo vem congregar na Betel, vai congregar também em outras igrejas, porque a gente sabe que a gente não comporta todo mundo, né? A não ser que se construa um estádio de quantos mil? Para quantos mil? Quantos mil habitantes aqui na cidade? Quase 100. Já pensou em um estádio quase 100? Um estádio. Mas também não podemos ser egoístas, né? Outras denominações também vão ser abençoadas com essa conquista da cidade. E você não pode ser egoísta e dizer: não, vai ficar só para mim. Não pode ir para a igreja nenhuma. Pregue o evangelho, faça a sua parte. Convide para o Ministério Betel. Se a pessoa quiser vir, amém, glória a Deus. Mas se ela quiser ir para outra igreja, a obra é de Deus. Nós somos simplesmente administradores. O dono da igreja é Deus. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo simplesmente o Ministério Betel. Eu estou falando a igreja do Deus vivo em Rio Largo. A igreja do Deus vivo no mundo. Antioquia foi o mais importante centro missionário no contexto da igreja primitiva, no primeiro século do cristianismo. E Deus nos chama para ser uma Antioquia nos dias de hoje. Olhe ao seu redor. Busque as necessidades das pessoas e do contexto ao seu redor. E o que você está fazendo para mudar esse contexto. Você não é pequeno, sem Deus sim. Você não é insuficiente, sem Deus sim. Mas com Deus você vai saltar muralhas. Com Deus as circunstâncias vão ser mudadas através da sua vida. Porque Deus lhe chamou para ser suporte. Porque Deus lhe chamou para ser apoio.